Eu quero convidá-los que, por favor, abram vossas Bíblias na carta escrita por Paulo aos Gálatas. O capítulo é o de número 5 e o versículo de número 19. Antes de lermos a Bíblia, eu quero fazer aqui uma ressalva. O ensino que vamos trazer esta noite, o estudo, toda meu filho, obrigado, será um estudo muito contundente. Nós ouviremos coisas que em muitos lugares não se falam mais. E eu pedi muito a graça de Deus para ensinar esta noite, como sempre tenho pedido. Se a sua vida for dirigida pela palavra de Deus, nada do que for dito aqui vai te ofender. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Se a sua vida se baseia na palavra, você vai sair daqui edificado. Agora, se a sua vida se baseia no mundo, na moda, nos modismos, pode ser que você vai ser contrariado esta noite. Mas eu não vou lhe pedir perdão por isso. Porque a Bíblia diz que quem fala a verdade não merece castigo. E mais vale uma ferida aberta por quem ama do que um beijo enganoso. Vamos tratar aqui de assuntos que precisam ser tratados à luz da Bíblia, com muito cuidado, com muita prudência, mas baseado nas Escrituras Sagradas. Diga para quem está ao seu lado, se a Bíblia for a sua regra de fé e prática, diga, se a Bíblia for a sua regra de fé e prática, você vai sair daqui feliz esta noite. Mas se você for um mundano, você vai ser contrariado esta noite. Mas ainda dá tempo de se converter, diga para ele, pelo poder da palavra. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Você que me assiste pela internet, se for crente, será edificado pela palavra. Se não for crente e quiser se converter, a palavra vai te converter também. Pastor, mas eu sou um crente assim bem libertino, nem liberal, libertino, e eu não gosto de ser confrontado. Ainda dá tempo de mudar de canal. Mas se você quiser ser edificado pela palavra, fique aí, porque Deus vai falar com você e com a sua casa esta noite. Capítulo 5, versículo 19 da carta aos Gálatas, Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. O tema que vamos tratar esta noite, dentre os itens listados nas obras da carne, será lascívia. Vamos falar um pouco sobre este ato pecaminoso que tem trazido tantos malefícios na vida de quem o pratica, na vida de quem comete esse erro chamado lascívia. Porque o salário do pecado sempre será a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apenas para recapitular o nosso estudo sistemático, nós estamos estudando sobre as epístolas paulinas. Paulo, o apóstolo, foi alguém que Deus usou de uma forma muito poderosa em seu tempo. Oriundo da tribo de Benjamim, puro sangue judaico, teve a sua vida radicalmente transformada no caminho de Damasco, quando Deus revelou a ele a sua graça e o seu poder. Já falamos sobre o ministério de Paulo, sobre sua trajetória e sobre o seu chamado. Paulo foi um obreiro que
escreveu cartas, edificou igrejas, preparou obreiros para o exercício do santo ministério. Quando falamos nas cartas que Paulo escreveu, elas são 13 cartas. E quando olhamos para essas cartas, vemos o legado, não é? A edificação espiritual que esse apóstolo nos deixou através da inspiração do Espírito Santo. Paulo foi grandemente usado por Deus, e as suas epístolas se dividem em alguns temas, e nós estamos estudando a primeira epístola escrita no ano 49 da era cristã, quando ele a endereça para os irmãos da Galácia do Sul, aonde havia algumas igrejas, e Paulo escreve para que elas fossem edificadas pelo ensino que ele recebera do Senhor. Esta carta tem como tema a liberdade cristã, a salvação pela graça. Paulo escreve esta carta para combater os falsos mestres, os mestres judaizantes, que queriam enxertar no cristianismo resquícios do judaísmo, dizendo que a salvação em Cristo não era o bastante, mas que precisava se atentar para os ditames do judaísmo, que para ser salvo precisava ser circuncidado, para ser salvo precisava observar o cerimonial, as festas, mas Paulo deixa bem claro que nada disso mais tinha serventia, porque através do sacrifício de Cristo nós estamos salvos e o evangelho não precisa de muletas, não é? Não precisa de adenos. Nós estamos salvos única e exclusivamente pelo sacrifício salvífico e vicário de Jesus. A carta aos Gálatas, já estudamos desde o capítulo 1, e já faz algumas semanas que estamos no capítulo 5, estudando sobre as obras da carne. E depois estudaremos sobre o fruto do Espírito. Ainda que alguns digam frutos do Espírito no plural, na verdade é fruto no singular, fruto do Espírito, não é? Que nós estudaremos quando terminarmos as obras da carne. Quando Paulo lista os itens das obras da carne, não quer dizer que sejam só essas, não é? Ele lista, algumas traduções são 15 itens, outras são 16, porque algumas entram a palavra heresia e outras não entram a palavra heresia. Mas a tradução João Ferreira de Almeida, ela traz a palavra heresias também como obras da carne, nós estudaremos futuramente, e Paulo lista esses itens que nós devemos tomar muito cuidado para fugir deles. Mas ele não diz que sejam só esses, porque no versículo 21, ele diz também coisas semelhantes a estas. Então, 16 são as listadas, mas tem muitas outras coisas que são obras da carne, que se assemelham a estas que o apóstolo listou. Quando ele fala de obras da carne, ele usa a palavra original na língua grega, e alguém me perguntou esses dias, pastor, por que o senhor fala no grego e no hebraico? Porque os textos da Bíblia Sagrada, os textos originais, não é, são o hebraico e o grego. Haja vista que o hebraico foi a língua do Antigo Testamento e o grego a língua do Novo Testamento. Depois foram havendo traduções, como a Septuaginta, não é? Quando 72 rabinos judeus traduziram o texto do hebraico para a língua grega. E a história diz que cada vez que eles encontravam o nome de Iavé, ou o nome de Jeová, eles trocavam a pena com que estavam escrevendo, trocavam a roupa, de tanto temor que eles tinham do nome de Deus nas Escrituras Sagradas. Então, isso denota que nós temos que tratar a Bíblia com muita seriedade, porque ela é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e isso é inegociável. Por isso que a Bíblia não precisa ser atualizada.
não é? A Bíblia não é um livro machista, a Bíblia não é um livro arcaico, não. A Bíblia é a santa palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. É mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você é um crente de verdade e ama a palavra de Deus, glorifique ao Senhor pelo poder de sua palavra, porque é ela que transforma e que faz o homem viver em novidade de vida. O texto do Antigo Testamento escrito na língua hebraica e o texto do Novo Testamento escrito na língua grega. E quando eu trago aqui base da palavra original, é para mostrar a vocês as nuances de interpretação que traz a nós, não é, maior interpretação, maior clareza do texto sagrado. Então, quando Paulo fala de obras da carne, a palavra carne aqui, no original grego, é sarkis. O termo sarkis fala tanto do gênero humano, do homem como gênero humano, como criação de Deus, que é carne, como também da natureza animalesca, pecaminosa, a natureza adâmica que herdamos do nosso primeiro pai, Adão. Então, quando ele fala de obras da carne, ele está falando sarkis, que é essa natureza pecaminosa também. E quando ele lista os 16 itens, ele divide esses itens em 4 grupos, ou podem ser divididos em 4 grupos, que nós já falamos. Os pecados relacionados à imoralidade, que são prostituição, impureza e lascívia. Nós já falamos da prostituição, já falamos da impureza, semana passada, foi 1 hora tratando desse tema, e hoje eu vou falar 1 hora tratando sobre lascívia, ok? São os pecados de ordem moral, pecados relacionados à imoralidade. O segundo grupo é o grupo relacionado aos falsos deuses, que são a idolatria e a feitiçaria. O terceiro é o grupo que se manifesta como obras da carne nos relacionamentos interpessoais, que são inimizades, rivalidades, porfias, ciúmes, iras, não é? Pelejas, dissensões e heresias. Nós vamos ter que deixar algumas terças-feiras para falar sobre isso, os pecados na carne, obras da carne que se manifestam dentre os grupos interpessoais. E falaremos também sobre os pecados relacionados ao grupo dos excessos, que são a embriaguez e a bebedice, não é? Que são os pecados relacionados aos excessos. Hoje, nós vamos tratar do último pecado, o último item das obras da carne, relacionado aos pecados da imoralidade. Nós já falamos de prostituição, prostituição física, prostituição cultual e prostituição espiritual. Depois falamos de impureza, que foi semana passada, e hoje eu termino o grupo dos pecados, obras da carne relacionados à imoralidade, que é a lascívia. Se você quiser anotar, pegue a sua caneta e vamos então ao estudo desse tema que é tão importante para ser rebatido, evitado e refutado na vida do crente, na vida do cristão e do convívio da igreja. Quando olhamos para a palavra lascívia, ela tem a tradução de indecência ou libertinagem. Esse tema enfatiza diretamente a falta de domínio próprio. Enquanto o fruto do Espírito fala que o fruto do Espírito é também o domínio próprio, a obra da carne revelada na lascívia está diretamente ligada à falta de domínio próprio.
Se tem uma coisa que o cristão deve buscar da parte de Deus, é o fruto do Espírito e o domínio próprio. Porque se nós não nos dominarmos a nós mesmos, através da graça de Deus e da presença de Deus, nós poderemos incorrer e nos envolvermos em pecados grosseiros. Então nós temos que ter o domínio próprio. Mas a lascívia está ligada à indecência, libertinagem, e esse termo enfatiza diretamente a falta de domínio próprio, onde as pessoas se entregam aos seus desejos pecaminosos sem qualquer pudor, sem qualquer vergonha. E quando olhamos para isso, isso pode trazer muitos malefícios na vida de quem o pratica. A lascívia, além de ter toda essa conotação, ela vai um pouco mais além. Por que ela vai mais além? Porque ela vai além de ser somente pecado. O lascivo, quem pratica a lascívia, além de ser impuro, além de se entregar aos desejos infames de sua natureza carnal, ele tem desprezo por tudo que é certo, por tudo que é correto. A lascívia faz com que o homem se levante contra tudo que é certo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Geralmente, o lascivo, ele não respeita limites, ele não respeita regras, ele não aceita ser confrontado. E o que mais me assusta é que nos arraiais eclesiásticos do nosso tempo já tem igrejas onde os seus membros não aceitam ser confrontados. Auditórios que só querem ouvir aquilo que massageia o seu próprio ego e, infelizmente, líderes que, por suas conveniências, se entregam a esta prática, não confrontando mais o povo com a verdade. Jesus está pregando um sermão duro, um sermão contundente, e o povo começa a sair. Parece que esse negócio de não gostar de ser confrontado já é antigo, né, pastor Torres? Jesus está pregando e o povo vai saindo, irmã Neuza, mas de repente Pedro fica, não é? E quando Pedro fica, quem sabe, irmão Edson, ele achou que ele seria elogiado, não é? Ô Pedro, que bom que você ficou por aqui, rapaz, você é meu amigo mesmo. Aí Jesus disse, ô Pedro, você também não quer ir com os demais para o outro lado? Aí Pedro diz, mestre, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro estava a dizer? Fale do jeito que o Senhor quiser, mas fale. Quantos estão aqui para ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é? Então, a libertinagem ligada à lascívia faz com que o povo não queira viver o confronto do evangelho. E evangelho, irmãos, é confronto. Evangelho é carregar cruz. Evangelho é abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Pastor, eu quero ser crente vivendo todas as minhas vontades. Você não vai conseguir ser crente desta forma. Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, não é obrigado não, mas se quiser, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então o evangelho tem cruz. Você pode dizer para pelo menos 3 pessoas perto de você, diga, irmão, não se esqueça que o evangelho tem cruz. Evangelho tem confronto. E você sabia que crente carregador de cruz não é lascivo? Crente carregador de cruz não é problemático. Crente carregador de cruz é dependente inteiramente do céu e da graça de Deus, e ele procura viver em novidade de vida. Não quer dizer que ele não tenha pecado, não é isso. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, peca só em dizer. É que ele luta para renunciar aquilo que é errado, para viver em santidade e em santificação. Você pode ser mais santo hoje do que você foi ontem. E você pode ser mais santo amanhã do que você está sendo agora.
Mas os lascivos, eles não aceitam o confronto da palavra. Se entregam aos seus desejos pecaminosos sem nenhum pudor e não querem ser confrontados pela palavra de Deus. Que Deus nos guarde disso. Como eu disse que a palavra tem a sua raiz etimológica derivada dos textos originais, com a palavra lascívia não é diferente. A palavra lascívia, no termo grego, é azalgeia, ou azalgeia, como alguns pronunciam, que está ligada diretamente à luxúria, pecados relacionados à carne, à devassidão. A palavra lasciva, também na língua hebraica, é zima. E zima tem uma tradução interessante que eu anotei aqui. É desejo obscuro, depravação, perversidade, infidelidade. A pessoa lasciva, ela se entrega a essas práticas. Desejos obscuros, depravação, perversidade e infidelidade. E quando nós olhamos para esta prática, vemos a Bíblia se cumprir. Coloque, por favor, no telão para mim, carta escrita por Paulo aos irmãos que estavam na capital do império, em Roma. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vamos ver o que o apóstolo escreveu sobre esse tema. Vamos ler todos juntos? Eu conto até 3 e a igreja lê. Vamos lá? 1, 2, 3. Põe de novo. Só as mulheres agora. 1, 2, 3. Vão. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Só os homens. Perceba que Paulo divide 2 grupos aqui. Me pergunte quais. Se não perguntar mais alto, eu não digo. Diga quais. Crentes carnais e crentes espirituais. Com muito respeito, com aquela educação que lhe é peculiar, pergunte assim para quem está ao seu lado. Qual grupo você faz parte? Você é carnal ou você é espiritual? Porque hoje existem muitos crentes carnais. O que é um crente carnal? É um crente dominado pela carne. É aquela história que eu disse. Eu pensei que o velho homem havia morrido no tanque do batismo, mas o miserável sabia nadar. Crentes que têm a sua natureza carnal à flor da pele. Não só no que se refere à lascívia, mas a tudo. Você quer ver se um crente é espiritual? Confronte ele. Porque crente espiritual, carregador de cruz, ele nunca vai criar problema quando for confrontado. Porque ele sabe que a palavra de Deus é o melhor para a vida dele. Agora, o crente carnal, ele é cheio de direitos. Ele quer fazer valer os seus direitos carnais num ambiente espiritual. O crente carnal é invejoso, ciumento, briguento, fofoqueiro. Eu ia listar aqui uma lista de uns 200 itens do que faz um crente carnal num ambiente espiritual. Só que Deus trata crentes carnais em ambientes espirituais. Porque a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Qual a natureza que você alimenta mais? Se o crente não ora,
não lê a Bíblia, não frequenta culto de ensino, escola dominical, podendo vir e não vem, não frequenta culto com seriedade, responda para mim, ele é carnal ou espiritual? Carnal. Se ele é carnal, ele terá maior propensão para as coisas da carne. Ele terá maior propensão e maior probabilidade para ser um lascivo, que não tem domínio próprio e que se entrega às paixões, às concupiscências e aos desejos infames da sua carne, sem pensar nas consequências e ainda se levanta contra aquilo que é correto. Hoje é muito comum esse discurso. Para que tudo isso? Para que esse tipo de confronto, pastor? Para que esse tipo de ensino? Porque a Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino do céu. E eu estou aqui como pastor para ensinar você o caminho do céu. Você precisa ir para o céu com Jesus. Por isso que tem que ter esse tipo de ensino. Nós precisamos ser confrontados. Vejamos a Bíblia. Colossenses, por favor. Capítulo 3 e versículo 5. Colossenses 3 e 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Isso aqui é um tema muito interessante para daqui a alguns dias, porque todo crente avarento é idólatra. Pastor, mas eu não tenho imagem lá em casa, mas você adora o dinheiro que você carrega no bolso. O mamão está montado no seu cangote. Você não consegue ser fiel a Deus em nada. Mas isso é num outro dia. Vamos voltar para a lascívia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Paulo está falando o que aqui? Você precisa dominar, mortificar a sua natureza pecaminosa. E como é que eu consigo isso, pastor? Desejando ardentemente o puro leite, o ensino da palavra de Deus, o alimento que vai fazer com que a presença de Deus te dê graça para controlar a sua natureza. Quantos aqui querem ser controlados pelo Espírito? Vou perguntar de novo, quantos aqui querem ser controlados pelo Espírito? Então, por favor, viva no Espírito, busque o Espírito e a palavra de Deus, porque assim você vai triunfar sobre a carne e não será um lascivo. Quando falamos de prazer desordenado e entrega aos apetites devassos da natureza carnal, nós vamos encontrar uma corrente filosófica perigosíssima nos dias atuais. E qual é essa corrente filosófica, pastor? O hedonismo. O hedonismo tem como corrente filosófica a seguinte pregação: não importa o que você faça, desde que você sinta prazer, é válido. Não é isso que nós estamos vivendo nessa sociedade? Uma sociedade de gente lasciva. Se te dá prazer, faça. E sabe o que eles pregam? Ninguém tem nada a ver com isso. Só que para cristão não é assim. Nós somos diferentes. E verá outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não é o que é pregado hoje nas mídias televisivas e bases de internet? Não importa, se te dá prazer, faça. É a corrente do hedonismo, que prega essa corrente filosófica que é completamente lasciva. Por que hoje tanta miséria é despejada em nossa sociedade? Em busca do prazer. Não importa se o que te dá prazer é uma relação extraconjugal, faça, é o que o mundo prega. Se o que te dá prazer é relacionar-se intimamente com pessoas do mesmo sexo, faça. É o que a corrente hedonista prega.
E eu vou um pouco mais longe, isso pode dar polêmica, mas eu sou um profeta da palavra. Sabe o que eles querem introduzir na nossa sociedade? A cultura do incesto, a cultura da pedofilia. Não importa, se te der prazer, faça. Meu irmão, não é esse o caminho da Bíblia Sagrada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, disse o apóstolo Paulo. E o que não convém aos santos, não deve ser praticado pelos santos. Eu vou dizer com temor e tremor, mas aqui na DTL a gente joga farinha na panela. Pastor, o senhor é cearense? Farinha na panela? Farinha é feita de trigo. Trigo vem o pão. Pão é símbolo da palavra. Profeta, tem morte na panela. Joga farinha na panela. Pastor Eduardo, tem morte na panela. Joga a Bíblia na panela. Joga farinha na panela. Porque esse mal vai ser extirpado do nosso meio. E do meio do contexto eclesiástico desse tempo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Coloque no telão para mim, por favor. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Você pode ter prazer naquilo que é bíblico e naquilo que tem permissão de Deus. Deus não quer que você viva sem prazer, mas Deus quer que você tenha prazer nas coisas certas. Então glorificai a Deus nos vossos corpos. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode ser escravizado por um vício lascivo que está acabando com a sua comunhão com Deus, que está acabando com a sua vida espiritual. Eu posso dizer claramente o que Deus me disse esta tarde, quando cheguei de viagem por volta das 5 horas. A palavra vai libertar a muitos esta noite, porque precisa ser ensinado. Não podemos aceitar a linha filosófica do hedonismo. Cuidado com essa corrente filosófica. Cuidado com essa ideologia do prazer a qualquer custo, porque ela vai levar muita gente para o inferno. Vejamos a Bíblia. Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Coloque no telão para mim. Eu quero que todos vocês leiam bem alto uma vez só. Uma vez só para ganharmos tempo, tá bom? 1, 2, 3. Leiam. De novo, põe no começo. Vamos ler pelo menos 2 vezes. 1, 2, 3, vamos. Verdadeiro. Honesto. Justo. Puro. Amável. De boa fama. Sabe o que o Paulo está dizendo nesse texto? Ocupe a sua cabeça com coisas boas. Leia bons livros. Escute boas músicas de cunho cristão. Volte-se para o ensino da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que você entrar em contato e pôr na sua mente terá uma grande chance de dominar as suas ações. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia e pensar em tudo que é bom, em tudo que é honesto, em tudo que é de boa fama. Mas tem tempo para ficar 2 horas vendo aquele negócio do Instagram. Como é? Que vai passando assim e passa os vídeos. É Reels? Como é o nome daquilo? Reels, perdoa a minha ignorância. Reels. Aí vai subindo. Tchum, tchum.
aparece gente com roupa, gente sem roupa, e você vai assistindo aquilo. E vai alimentando o seu apetite carnal. Sabe aonde isso vai acabar? Pecado. Pastor, não fala tudo, não, falo tudo. E os crentes viciados em pornografia? Altas horas da noite, alimentando o apetite carnal desordenado. Sabe o que é isso? Lascívia. Pastor, do que eu preciso? De ajuda. Pastor, do que eu preciso? De graça de Deus. Pastor, tudo acabou para mim? Não. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O diabo não vai assinar o seu atestado de óbito espiritual. Pelo amor de Deus, pense em coisa boa. Volte a sua vida para o que presta. Porque o pecado da lascívia pode acabar com você. Efésios capítulo 5, versículo 5. Coloque no telão para mim, por favor. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus não compactua com esse tipo de coisa. E isso pode nos tirar do céu. Até aqui vocês entenderam? Que Deus nos guarde da lascívia. Pastor, mas hoje não tem ninguém dando glória a Deus. Hoje não tem ninguém pulando. Eu quero que você saia daqui alimentado pelo poder da palavra. E isso vai te dar graça e força para vencer a obra da carne chamada lascívia. Mas agora nós vamos entrar em outro assunto muito interessante. Estenda a mão aqui para mim. Se você tem duas, estende duas. Para mim, assim, para mim. Diga assim, Deus, ajuda meu pastor a ensinar sobre isso. E ajuda eu a ser crente, para entender e viver o que ele vai ensinar. Amém. Estamos combinados. Não reclame depois. Você acabou de orar por mim. Dentro da lascívia, tem um outro pecado que se manifesta nessa obra da carne, chamado de sensualidade. A primeira pergunta que quero fazer a todos nós: de quem é o seu corpo? Biblicamente falando. Os casados, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Coloca no telão para mim, que eu não quero depois ninguém resmungando. Está na Bíblia. Então você tem que ouvir o que está na Bíblia. Alguém vai dizer, esse texto aí é machista. Ai, credo, que pastor retrógrado, atrasado. Eu preciso procurar um outro tipo de casa. Eu acho que eu vou para alguma outra church. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no mulher. É claro que esse contexto de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está falando dos deveres matrimoniais. Que o homem não pode defraudar a mulher e nem a mulher defraudar o homem e pagar a devida benevolência. Só que isso também pode ser aplicado à sensualidade. Por quê? Se o meu corpo é da minha esposa e o corpo dela me pertence, então nós temos uma comunhão mútua. Sim ou não? Sim. Agora, isso é para os casados. E os solteiros, pastor? De quem é o corpo? Alguém vai dizer, pastor, o corpo é meu. Ora, sou eu que dou banho, sou eu que lavo, sou eu que faço exercício para não ficar gordo, sou eu que me cuido para o colesterol não abaixar, e eu não morrer de infarto, então o corpo é meu. Você que se engana. Vamos para a Bíblia?
1 Coríntios 6,19. Põe no telão, por favor. Vamos comer Bíblia hoje, até não aguentar mais. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? O solteiro, o corpo dele é de Deus. O casado também é de Deus e do Espírito Santo, mas mutualmente aos cônjuges. E o que é sensualidade? É quando eu uso o corpo para atrair desejos. Ou para despertar desejos. Vocês sabiam que a lascívia e a sensualidade têm invadido as igrejas como uma enxurrada? Agora vamos pensar uma coisa. Uma mulher, eu vou começar pelo homem, porque senão alguém vai falar assim, o senhor é machista. Porque é tanto mulher quanto homem. Se o meu corpo é da minha esposa, eu posso andar por aí mostrando ele? Ele não é meu. Ele é da minha esposa. E também de Deus. Vou ficar bombadão, pastor. Vou na academia. 1, 2, 3, 4. Eu também vou, cuido da saúde, corro na esteira. De vez em quando encontro lá o pastor Torres e a Maneusa também correndo para manter a saúde. Vamos lá. Tudo isso é bom. Cuidar da saúde, cuidar do corpo, que é tempo do Espírito Santo. Não, pastor, mas eu quero ficar igual o Arnold Schwarzenegger. Aí eu só vou no culto de baby look. Para mostrar os meus bíceps. E os meus tríceps. E todos os meus íceps. Gostaram, né? Pastor, eu sou bombadão. Minha barriga é um tanquinho, pastor. Ok. Se você é casado e sua barriga é um tanquinho, mostre ela para sua mulher. Agora tem gente querendo mostrar o tanquinho para as vizinhas. E ainda posta no Facebook o tanquinho. Irmão casado, pai de família. Tirando foto assim, ó. Isso é pecado, irmão. Isso é lascívia, irmão. Sem contar uns homens que se vestem que dá vergonha. Parece que o ungido foi embalado a vácuo. Você olha assim, os Países Baixos é uma vergonha. Vai para onde? Vou para a casa de Deus. Vou para a casa de Jeová. O objeto de desejo do seu corpo deve ser para o seu cônjuge. Marido para mulher e mulher para marido. E o pior é que a irmã vê o irmão mostrando o tanquinho e gosta. Ai, você viu? Meu marido é um gato. Logo você vai ter problema com esse gato. Meu marido é um pão. Logo você vai ter que dividir o pão. E sabe aonde que acaba essa desgraça? No gabinete pastoral. E o pastor tem que resolver o problema do tanquinho. Que ficou mostrando para os outros. Que não se guardou. Que não lembrou que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que ele deve ser oferecido para a sua esposa, porque ela é a dona do seu corpo. Já falei dos homens. Para ninguém falar que eu sou machista. Agora, irmão, e a mulherada? É normal uma mulher crente tirar foto mostrando o seio no Facebook? E de biquíni.
Ainda faz biquinho. E o que mais me assusta é o tonto do marido não falar nada. Ai, a minha mulher é fashion. A minha mulher é uma gata. A minha mulher é um avião. Tomara que seja um avião de uma poltrona só, amado. E tomara que esse avião não caia. Porque avião, quando cai, mata muita gente. Irmãos, nós temos que voltar a ter pudor. Isso vai entrando sorrateiramente. E eu não sou retrógrado, não sou arcaico, não. Uma mulher tem que se vestir bem, sim. Uma mulher tem que se apresentar decentemente. Mas dá para ser moderna, santa, sem ser mundana. Eu tinha certeza que eu ia ouvir pouquíssimos glória a Deus hoje. Por isso que eu pedi para vocês orar por mim. Dá para ser fashion, minha irmã, sem ser vulgar. Santidade convém à casa do Senhor. Pelo amor de Deus, guarde o teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo e você não deve cair no pecado da lascívia. Cuidado, pelo amor de Deus. O diabo tem armado armadilhas terríveis. E quantos casais sendo destruídos pela lascívia? Minha irmã, me permita a franqueza, eu estou ensinando com ética, com cuidado e respaldado pela palavra de Deus. Você tem que se vestir para o seu marido e não para ninguém passar na rua e ficar fazendo psiu para você. Se nós não voltarmos às práticas cristãs, nós perderemos o equilíbrio da vida cristã daqui para frente. Mas muito pouco se fala sobre isso. Já tem pastor que não quer falar, eu não vou falar isso não, porque o povo não gosta. Quem disse que eu estou aqui para falar o que vocês gostam? Eu estou aqui para falar o que é preciso. Me deixe fazer uma pergunta para as senhoras aqui. Casadas, mulheres, idôneas, sóbrias. Uma mulher sabe quando ela se veste decentemente ou não sabe? Sabe. Uma mulher sabe quando ela se veste provocante ou não sabe? Sabe. Não se esqueça que você está vindo para o culto. Não se esqueça que você está vindo para a casa de Deus. Seja moderna, se cuide, seja uma mulher bonita. O seu marido tem que cuidar de você mesmo, tem que investir em você mesmo, mas não seja vulgar, não haja com sensualidade exacerbada, porque isso vai gerar problemas. Ah, pastor, problema é de quem olha, problema é de você também que está mostrando. Uma mulher cristã não é para andar com um decote aqui no umbigo. Uma mulher cristã não é para andar com uma roupa que parece que ela entrou a vácuo naquela roupa. Dobra o joelho. Não dá. Levanta a mão para dar uma glória a Deus. Se levanta a mão, sobe. Se abaixa a mão, desce. E sem contar as que usa a Bíblia para tapar as pernas. Irmão, tem lugar por aí que faz vergonha. Vamos orar para Deus livrar a ADTL da lascívia, da sensualidade exacerbada, dos pecados grotescos. Vamos para a Bíblia? Tito, capítulo 2, versículo 1. Leem para mim, por favor. Mas é vocês falando para mim, tá bom? 1, 2, 3, vai. Pergunta, é para falar ou não é para falar? Me respondam, é para falar ou não é para falar? Olha o que a Bíblia está dizendo. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. A doutrina é santa, gente. Vamos um pouco mais para a Bíblia?
Não vamos ler Tito 2, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui só para vocês irem ouvindo e se deliciando com o banquete. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sábios, sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, aqui o termo idoso na língua portuguesa não está falando de velho com muitos anos, não. Está falando de mulheres sóbrias, mais velhas, tá? Mais experientes. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Põe o 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Me diz uma coisa, a Bíblia tem receita para tudo ou não tem? Está aí, minhas irmãs. Vamos um pouco mais. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem. O que é ataviem, pastor? Se vistam em trajes o quê? Vocês sabem o que é honesto ou não sabem? Sabe. Com pudor. O que é pudor, pastor? Vergonha. Brio. E modéstia, pudor e modéstia. Ali é um texto de linguagem local, que Paulo está usando a Timóteo. Ele vai falar das tranças, do ouro, pérola, vestidos preciosos, mas é para um contexto daquele tempo. Ele está dizendo, não seja luxuosa a ponto de te mostrar de forma indecorosa. Mas no primeiro versículo, volte lá, por favor, no 9, ele diz assim, que do mesmo modo as mulheres se atraviem de forma honesta, com pudor e com modéstia. Vamos ficar aqui, ó, honesto, pudor e modéstia. Isso tanto homens como mulheres. Honestos, pudor e modéstias. Por quê? Porque Deus não te fez para andar nu. Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado com muito respeito? Fala assim, irmão, Deus não te fez para andar nu, não. Deus te fez para andar vestido. Ah, não está nu, pastor, só está colado. Mas é quase se estivesse nu. Vou terminar. Alguém deve estar pensando, não vejo a hora que esse culto termina, não volto nunca mais. Quem vai voltar, diga, eu volto, pastor. Oh, hipocrisia, né, irmão? Se pudesse fugir, né? Gênesis 3 e 10. Eu vou terminar aqui. Pastor, é tão difícil ouvir isso, ensinar também não é fácil, não. Mas precisa ser falado. Gênesis 3 e 10. Leiam para mim, por favor. Quem que estava nu aí? Adão. Gênesis 3 e 21. Põe no telão. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher o quê? E os vestiu. Diga para quem está ao seu lado com muito respeito, diga assim, irmão, se fosse para andar pelado, Deus não tinha feito roupa para Adão. E para Eva, Deus vestiu Adão e Eva. Diga para ele assim, mas hoje Deus não precisa fazer roupa para você, é só você usar roupa honesta. De forma moderada, de forma de crente. Homens honestos, mulheres honestas, para evitar o problema da lascívia. 1 Coríntios 10 e 31. Coloque no telão. Eu quero que vocês leiam bem forte, que é o último versículo, tá bom? 1, 2, 3, leiam. Se for para comer, para beber ou para vestir, ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você tem coragem, quando você for sair de casa de hoje em diante, você olhar no espelho e falar assim, Espírito Santo, tá bom essa?
É para a tua glória? Eu estou moderna sem ser mundana? Eu estou moderno sem ser mundano? E eu termino com esta palavra: equilíbrio, moderação, vivendo uma vida íntegra na presença de Deus, para sermos livres da lascívia. Eu quero liberar uma palavra e encerrar. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus guarde o seu casamento. Que Deus guarde a sua casa. Que Deus te livre da lascívia e que você tenha uma vida controlada pelo Espírito Santo. Pastor, está tudo perdido? Não, não está perdido. Confesse, deixe, porque Deus vai te dar graça para vencer essa obra tão terrível da carne que tem acabado com a sua vida espiritual. E eu concluo dizendo: o diabo não vai ver a sua queda. O diabo não vai ver a sua morte espiritual. Responda para ele o que Miqueias respondeu, e eu concluo: não te alegres ao meu respeito, ó inimigo meu. Ainda que eu esteja caído, Deus vai me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé e vamos orar para ir para casa. Então não perca o ensino de terça-feira, estaremos aqui dando continuidade. Hoje terminamos os pecados da imoralidade, as obras da carne. E terça-feira falaremos dos dois: idolatria e feitiçaria. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos nós digamos bem alto: amém. Vão em paz. Deus abençoe a todos. A DTL avante, a DTL não para. A DTL, lugar de gente feliz. Para você que nos acompanhou pela internet, um grande abraço, Deus te abençoe e uma boa noite.